Paz do Senhor, querido professor, querida professora, ouvinte do podcast EBD em Síntese, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da lição Caminho para o Céu, dessa classe, né? E hoje com a lição de número 6, que tem por título O Inferno Existe? Essa pergunta, esse tema é tão oportuno para se falar diante da realidade em que vivemos. E junto a mim está o professor Douglas Nilson. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Pai do Senhor, professora Manuela, Pai do Senhor a todos os ouvintes desse podcast. Estamos aqui mais uma vez e dessa feita para trazer um tema tão importante quanto os demais, falando de um assunto algumas vezes temeroso para determinadas pessoas, outras mal compreendidas, e nossa intenção é, nesse tempo que aqui estamos, poder trazer alguma informação, alguma discussão que possa ajudar você, professor, na administração dessa aula aos seus alunos. Isso mesmo. E, professor, para iniciar, né, já uma dica pedagógica que fica é, se você tem algum receio, né, dúvidas, medos em relação a passar para o seu aluno esse conteúdo, é muito importante que você consulte, né, a teologia sistemática, consulte os recursos que temos, a declaração de fé, para ter mais embasamento, mais conhecimento, para estar estruturando a introdução da sua aula, o desenvolvimento, até chegar à conclusão, né? Porque os objetivos dessa aula eles são crer na existência e realidade do inferno, aceitar a Jesus como o caminho e a porta que livra o homem do inferno, e, por fim, entender a doutrina bíblica do inferno. Então, esses são os três objetivos que vão permear a nossa lição. E aqui, já como um resumo, né, em relação à lição, o inferno existe. É interessante porque muitos acham que esse é um assunto ou um tema que é uma mitologia, né, um mito. Então, muitos tratam dessa forma. Apesar que no cotidiano, as pessoas costumam, muitas das vezes, dizer, ah, se você fizer isso, né, vai para o inferno. Ou até mesmo em situações irônicas, de entretenimento, engraçadas, as pessoas trazem esse assunto à tona, mas não com a seriedade que, de fato, existe e que ele tem, né? Leva muito mais a um ponto de brincadeira, de algo que, é real, mas tipo assim, não ligue muitas das vezes, né? Ou não importa, não estou preocupado com isso, quando na verdade essa e é o que a gente vai aprender nessa lição, que assim como o céu é real, o inferno ele também é real. Então é isso que nós vamos ver em resumo nesta lição. Tanto que o inferno, ele é descrito na Bíblia como um lugar de sofrimento eterno, como a eterna e última habitação daqueles que rejeitarem a Jesus. Apesar que nós sabemos que o desejo do Senhor é salvar a todos, mas nem todos querem, né, ser salvos. E por isso estarão aí, e a gente vai ver ao longo da lição, e vamos falar sobre isso, esse destino. Professor Douglas Nilson, o que podemos aprender com o primeiro ponto, descobrindo a verdade sobre opiniões erradas a respeito do inferno? Na verdade, existem opiniões erradas tanto a respeito do inferno quanto a respeito do céu. E não compreender, se o nosso aluno não compreender bem esses lugares, como lugares reais, eles podem seguir uma tendência que a sociedade coloca, e como a professora Manuela já falou, às vezes até de forma de brincadeira. Ah, o céu deve ser muito chato, vai ser lá um monte de anjos, pessoas assim. Ah, deve ser muito chato o céu. Em contrapartida, o inferno
para algumas pessoas passa a imagem de ser um local mais agitado, um local mais animado e as pessoas que não gostam de animação não querem ir para lá. Também há outros conceitos equivocados associados ao inferno. Por exemplo, nos nossos dias, alguém às vezes está passando por alguma adversidade, seja por lutas financeiras ou familiares, e é muito comum alguém dizer: a minha vida é um inferno. Ou então, alguém associar pessoas com essa conotação. Só que o, o pior desastre, a maior fatalidade, a maior dor, o maior sofrimento que alguém vivenciar na Terra, em nada se compara à eternidade no inferno, porque é real e não haverá, assim, consolo. Está ali é simplesmente saber que vai vivenciar eternamente naquele lugar, sem qualquer mudança de posição, que é como o texto principal da lição, e se o professor puder lê-lo completo, Lucas 16, a partir do versículo 19, ele vai falar sobre esses paralelos de Lázaro e o rico. Então, continuando a lição, ela vai falar sobre o inferno, como algumas pessoas associam que isso é uma invenção da igreja medieval para impedir que as pessoas se rebelassem contra o poder eclesiástico. Outras pessoas vai ainda dizer que o inferno é aqui na Terra, diante de tantas catástrofes, tanta maldade, tanta injustiça. Alguns vão dizer: já vivemos o inferno. Só que, como já falei, nada se compara. Tudo que vivenciarmos de adversidades, dores, fracassos, frustrações na Terra são consequências de um mundo que jaz no maligno, de pessoas que evidenciando a sua natureza pecaminosa, os seus hábitos pecaminosos, mas em nada isso se compara ao que é o inferno propriamente dito. Então, precisamos levar, professor, para os nossos alunos a compreensão correta de que qualquer conceito que associe inferno a coisas desta vida, a realidade terrena, esse conceito não é um conceito bíblico, não é um conceito fundamentado nas Escrituras. Isso mesmo, né? E aqui traz algumas afirmações a respeito do inferno, com base nos salmos escritos aí por Davi, assim como o profeta Daniel, o próprio Jesus, João, o apóstolo, que é também conhecido, vai trazer no livro da Revelação. Então, tudo isso, né, vai trazer embasamento para você estar apresentando que, de fato, este lugar, ele é real. Então, reafirmando esta verdade bíblica, tá? Então, é muito importante, professor, que você leia essas passagens com antecedência. Eu penso que fica como uma sugestão, você pode estar adotando para a sua aula, já levar essas passagens bíblicas, né, em papéis, já digitadas ou escritas à mão, né, você escolhe, mas você pode já estar levando só para distribuir. E aí, no que você distribui, a gente sabe que a Bíblia, ela é importante para esse manuseio e tudo. Como a gente está considerando essa classe com pessoas não evangélicas, então seria uma ferramenta pedagógica você já levar essas passagens bíblicas escritas só para eles fazerem a leitura e estarem aí apresentando, tanto você apresentando esta verdade bíblica, quanto eles conhecendo esta verdade, lendo, aprendendo, certo? Então, essa é uma dica. E aqui a gente segue compreendendo essa verdade, mas a lição ela vai trazer 4 verdades bíblicas para falar a respeito deste local, a respeito do inferno. E a primeira verdade vai falar que o inferno ele foi criado para que Satanás e seus demônios recebam o justo castigo pelas suas maldades. Então, nós vamos ver aqui esta verdade bíblica se desdobrando, trazendo aqui a passagem bíblica que vai reafirmar
essa verdade. Então, o inferno, Deus não criou para nós. Isso precisa ficar bem consolidado, bem afirmado na cabeça aí do seu aluno, né? Ele não foi criado para nós, mas sim, né, com o intuito de todos aqueles que se rebelam, rejeitam a Cristo, certo? Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, professor Douglas Nilson. O escritor ele vai afirmar que o inferno será o último e definitivo lar daqueles que rejeitam a Jesus e praticam a maldade. Nesse ponto, professor, é importante, ainda que você não precise aprofundar-se na sua aula, mas é importante você fazer uma leitura prévia sobre algumas doutrinas ou algumas associações que não são bíblicas sobre esse termo. Por exemplo, algumas seitas vão afirmar que o inferno é uma espécie de lugar de transição, em que você, não tendo sido uma pessoa muito santa, muito fiel na terra, então você vai passar por um período de transição para purificar-se e poder vivenciar a vida eterna com Deus. Só que, conforme essa afirmação, ele é um lugar é um lugar último e definitivo. Há um outro ensino que é importante é, afirmar, o professor conhecer, que é o ensino do aniquilacionismo, de que quando você morre, alguns defendem que aqueles que morreram sem Cristo, as suas almas serão aniquiladas. E aqui nós vemos que essa afirmação desconstrói esse termo. É o lugar último e definitivo para aqueles que rejeitam a Jesus e praticam a maldade. Ou seja, pessoas que ao longo da sua vida terrena não renderam-se a Cristo e viveram em suas impiedades terrenas. O inferno é para esse tipo de pessoa. Então, como nossa lição é uma lição evangelística, é importante o professor estar sempre fazendo esse paralelo, porque ali, entre os seus alunos, eles ainda não se renderam a Cristo. E eles precisam compreender que Deus está dando-lhes uma oportunidade ímpar deles compreenderem esse ensino e poder tomar uma posição que vai caminhar em consonância com a vida com Deus. Amém. E a terceira verdade, ela vai falar sobre o inferno, é uma manifestação da justiça de Deus que recompensará os justos com o céu e castigará os maus com o inferno. Então, essa verdade bíblica, ela precisa ser bem trabalhada com os seus alunos, por quê? Aqui a gente sabe que essa é uma verdade, Deus ele é justo, isso faz parte, é um dos seus atributos, então ele é a própria justiça, e aqui você vai poder trazer à tona que muitos neste mundo poderão fazer coisas más, poderão usar da malícia, usar do engano para se sobressair, para se dar bem, e até conseguirá, mas no final ele será julgado por essa sua ação. Então, por mais que muitas das vezes tenha-se esse olhar de que fulano faz isso, fulano faz aquilo e consegue prosperar e vai tudo bem, como eu, alguém justo, fiel, que faço tudo certo, nada dá certo, não consigo. Então, às vezes há esse olhar, né, de se comparar, como a própria Bíblia traz, né, a grama do outro, mas o importante é você trazer que, por mais que ele não esteja vendo as consequências eternas do pecado dessa pessoa, mas ele sofrerá sim neste julgamento em que o Senhor fará justiça, né, aos justos e também aos ímpios. Então, os ímpios que rejeitarem a verdade, que rejeitarem a Cristo, que amarem a depravação, que amarem a mentira, o engano, esses sim herdarão o inferno. Professor Douglas Nilson, a quarta verdade.
Essa quarta é o desfecho da ação evangelística que a lição tem. Falamos, o professor, você falou, apresentou que o inferno é real, é um lugar que não foi criado para o povo, para eu, para você, foi criado para o diabo, seus anjos, mas o homem, em sua liberdade de escolha e em uma vida em oposição ao Senhor, ele caminha para este lugar. E só tem um meio de o homem livrar-se desse lugar, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória, da presença, da comunhão com Deus. Então, se todos pecaram e todos estão destituídos dessa comunhão, todos caminham para esse lugar, que é um lugar de condenação, é um lugar de julgamento, é um lugar de consequência pelas escolhas terrenas. Então, só tem uma forma de nos livrarmos desse lugar, e isso não serão as minhas obras, não serão o quão bom eu fui na vida terrena, o quão bem eu me relacionei com as pessoas, o quão cuidadoso eu fui com meus familiares, quão um bom filho eu fui, com uma pessoa respeitada e honrada na sociedade. A única forma de nos livrarmos desse lugar é rendendo-se a Jesus, aceitando a Cristo como o nosso Salvador e o único capaz de livrar-nos da condenação eterna, que é viver no inferno, para a vida eterna com Ele no céu. Então, essa é a quarta e importante verdade que faz o desfecho dessa lição. Se o homem quiser, se o seu aluno ele pode ser uma pessoa boa e nós não estamos dizendo que ele não possa ter atos de bondade na relação com o outro, mas só que se ele não se render a Cristo como seu Salvador, a relação dele com Deus é uma relação que está rompida e ele precisa ter essa reconciliação, e somente por intermédio de Cristo. Rendendo-se a Cristo, esse homem passa agora a viver em novidade de vida, passa agora a caminhar em santificação progressiva. Ele agora está justificado diante do Pai, regenerado, e agora vive essa santificação para em breve viver a glorificação do corpo para a eternidade, sem dor, sem choro, sem lamento, sem pranto. É uma escolha que está à disposição para esses que, sabendo que essa decisão não depende de nós, porque o Espírito Santo ele age em nosso coração, como age no coração dos seus alunos, para ouvir essa mensagem e dar credibilidade. Então, basta ele dar credibilidade à mensagem que o Espírito Santo transmite aos seus corações por intermédio das Escrituras e usando você, professor, como um instrumento nesse processo. Exatamente. E aí, fazendo o desfecho dessa aula, né, você pode estar retomando que o inferno é um lugar real de sofrimento e condenação eterna, que foi criado, preparado para para o diabo e seus anjos, e que o céu também é real, né? Mas é para aqueles que aceitam a Cristo, que seguem o caminho em busca da santificação, que creem no Senhor, que buscam servi-lo, adorá-lo de todo o coração, e com verdade. E aqui, aplicando a essas quatro verdades, a lição ela traz algo muito interessante, que é uma história, uma narrativa curta, mas que traz uma grande aprendizagem e conclui com o apelo, né? Perguntando, dizendo que é necessário crer que Jesus é o Salvador e devemos servi-lo fielmente até o fim. Então, vejam que essa lição, ela vem para trazer algo que está no dia a dia, de uma forma muitas das vezes banal, é falado, muitas em reportagens, em diversas situações, as pessoas dizem é o fim do mundo, isso é o inferno, como o professor Douglas Nilson trouxe no início da nossa aula, mas que as pessoas não colocam de fato a seriedade que é este local e que, de fato, ele é real, assim como o céu. Então, você, professor,
que possa tratar desse assunto da forma delicada, como ele é, mas que você apresente com amor essa verdade. E apresentar amor, essas quatro verdades e as verdades que a lição traz nesta aula, é apresentar dizendo a maneira, não dizendo de forma ríspida ou de forma autoritária, mas você apresentar essa verdade em amor, que Cristo está dando a oportunidade dessas pessoas conhecerem, compreenderem, entenderem que este local é real e que Deus quer livrá-los dele. Algo importante que eu vi recentemente na aula da EBD, e eu gostaria de deixar aqui, aproveitando o desfecho dessa aula que traz esses ensinamentos, é que a todo momento, quando nós estamos com pessoas que não conhecem a Cristo, nós precisamos orar constantemente para que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor chegue quebrando todas as correntes, porque nós sabemos que há uma batalha espiritual no meio dessas pessoas, entre essas pessoas, justamente do desejo da sua carne a essa rendição a Cristo. É da nossa natureza, há uma tendência em nós pelo pecado. E essas pessoas, com ela, não é diferente, porque elas estão à margem, elas estão totalmente entregues ao pecado. Então, é em amor que nós precisamos apresentar o Evangelho, mas também em oração, que precisamos apresentá-las ao Senhor, os seus corações, para que sejam, que estejam abertos a receberem a essa palavra e ao próprio Cristo. Então, essas são as minhas considerações em relação a esta aula. Professor Douglas Nilson. Então, em linhas gerais, é importante, professor, na medida do possível, como foi dito no início, procurar pesquisar sobre essa doutrina importante, saber que existem várias seitas que trazem conceitos equivocados sobre o inferno, e como nós falamos, muito ligado a esta terra, ou que não existe o inferno, ou o inferno é uma invenção humana, mas que você possa se aprofundar na medida do possível desses conceitos, ainda que você não vá apresentar todos eles na sua aula, mas se porventura algum aluno lhe abordar sobre isso, você está preparado para trazer a mensagem bíblica e que possa convencer, transformá-lo e conduzi-lo a uma decisão por Cristo. Esse é o nosso desejo, que na sua aula haja quebrantamento e que os alunos se rendam a Cristo, que você possa compartilhar através desta aula, nos comentários, você poder compartilhar o que Deus tem feito e fez através do pouco que aqui compartilhamos com você. Amém. Desde já agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos contribuir com esta obra. Agradecemos também ao Senhor pela oportunidade e desejamos a você, professor, que Deus continue abençoando sua vida, sua aula e lhe usando como instrumentos em suas mãos para alcançar, com o ensino da palavra de Deus, essas vidas que têm chegado até você, mas não só essas, outras com o seu testemunho nos locais em que você está. A paz do Senhor a todos e uma excelente aula. A paz do Senhor.